Ministério da Criança, logo que eu vim para a igreja, que eu me batizei, a igreja era pequena ainda, né, da igreja do Jardim Paula, e muitas vezes eu cheguei na classe das crianças e falei: Senhor, eu não dou conta, eu não consigo. Mas daí às vezes que eu falava isso, eram as vezes que tinha saído melhor, que ficava melhor a história, que eles tinham se comportado melhor. Então, como era tudo junto, eu tinha que cuidar dos bebês e das crianças do jardim, do primário, dos maiorzinhos. Os recursos eram muito poucos, então eu improvisava sempre. Da mesma forma que eu contava para o meu filho em casa, eu contava na igreja também. A maioria das lembrancinhas eram feitas de papel. Eu improvisava os hominhos com garfo, com colher, as mulheres, ou então com xuxinha, com boné. Quando eu estava muito desanimada, que eu queria desistir, o que me botava para cima e para frente eram as trimestrais. Então, quem eu podia carregar para as trimestrais, eu levava, inclusive as minhas filhas. Eu sentia a responsabilidade que eu tinha, conforme eu ia estudando a palavra de Deus e vendo a liçãozinha deles, no compromisso que eu tinha com os meus filhos. Meu esposo deu esse tipo de suporte. Ele foi um pai exemplar, ele nunca deu o que falar, ele nunca prejudicou a nossa família em nada. Ele sempre trabalhou, conseguiu trazer o necessário para que eu tivesse esse suporte para educar eles, porque a minha vida era o tempo que eu tinha com eles. Princípios e valores que minha mãe ensinou quando era criança, que eu nem tenho memória, que eu nem lembro, hoje me fazem tomar decisões, me fazem tomar atitudes de uma cristã. Eu vejo que eu coloquei neles o primeiro mandamento, que é ser totalmente dependente de Deus. Então, nos 3 filhos eu vejo isso. Tanto quando estão alegres, quando estão tristes, nos problemas, é o que eu vejo no caráter deles, que eles têm muita dependência de Deus. Quando eu me casei, eu e meu marido só tínhamos moto. Então, assim, o nosso desejo, o nosso anseio de ter um carro era muito grande, né? Porque tinha todo o conforto, né? A gente precisava levar algumas coisas, eu precisava levar algumas coisas para a faculdade. Na moto era muito ruim. E eu e meu marido começamos a orar em relação a isso. E a gente começou a pensar se no nosso orçamento financeiro caberia ali a parcela de um carro e tudo mais, e a gente começou a orar. E aí ele foi entrando em contato com algumas concessionárias, né, com algumas pessoas que estavam vendendo carro, e uma dessas pessoas, um dos funcionários de uma das concessionárias que ele entrou em contato, me ligou certo dia, né, falando que estava fazendo todo o processo ali para a compra do carro, e ele precisava de algumas informações e tinha mandado algumas informações para o banco e ele precisava confirmar comigo. E aí eu fui confirmando algumas coisas com ele e de repente ele falou assim para mim: olha, para o seu processo ser aceito, eu vou precisar de uma informação aqui, de colocar uma informação que não é verdadeira. E aí ele falou assim: ó, vou colocar você como cabeleireiro, que você tem essa profissão, que você ganha R$1.500, senão seu processo não vai ser aceito, né? O banco não vai aceitar. E aí, no momento que ele falou isso, meu coração doeu. E eu falei assim pra ele: eu vou estar mentindo, né? Quando as pessoas do banco ligarem, eu vou estar mentindo. E ele falou assim: mas é só uma mentirinha, as pessoas mentem, né? Essa mentirinha, senão o seu carro não vai ser seu. Se você não mentir, ele não vai ser seu. E aí eu terminei ali de conversar com ele, desliguei o telefone, liguei pro meu marido e falei assim: amor, eu não vou mentir. Eu não posso mentir. Eu não sei o que vai acontecer, mas eu não vou mentir. Aí desliguei o telefone e fiz uma oração. Eu falei assim: Senhor, o Senhor sabe da nossa necessidade, o Senhor sabe que a gente está planejando ter um carro, a gente já vem orando e conversando com o Senhor em relação a isso, mas o Senhor sabe de todas as coisas. Eu aprendi que não devo mentir, eu vou estar ferindo o seu coração, então eu não vou mentir, seja feita a tua vontade. Aí eu terminei a oração e fui na casa da minha mãe. Minha mãe, ela estava estudando algumas coisas, estudando alguns livros e fazendo uma palestra aqui a pedido da coordenadora do Ministério Infantil, né, na época, tinha pedido para ela fazer uma palestra ali para os pais.
E aí a gente estava conversando, a gente estava comentando sobre a palestra, sobre o tema. Aí ela falou pra mim, você, quando você era criança, quando você tinha ali 5, 6 anos, você estava com um hábito muito feio de mentir. Você estava inventando histórias, você estava... Todas as situações que aconteciam, você inventava, falava coisas a mais, inventava coisas em relação ao seu irmão. Então, eu mostrei para você os versos da Bíblia que falava sobre a mentira, como Jesus não gosta da mentira, como você mentindo poderia magoar o coração de Jesus. E eu mostrei para você ali na Bíblia que não era para você mentir. Neste momento, eu olhei para minha mãe e falei assim, mãe, olha só, eu vou te contar o que acabou de acontecer. Uma pessoa me ligou, né, contei toda a história para ela e nós duas começamos a chorar. Aquele processo não deu certo, né, nós não conseguimos comprar aquele carro, simplesmente o banco não aceitou e no dia posterior a gente conseguiu fazer um novo processo, não precisei mentir, o carro saiu mais em conta, mais barato e também o carro dos sonhos do meu marido, que era do jeito que ele queria. Então assim, Deus, ele é tão maravilhoso, tão perfeito, que se a gente é fiel a Ele, Ele também é fiel a nós. E dá o que a gente nem imagina, dá o melhor. Independente de você ter um monte de coisa para você ilustrar, para você falar, você tem que falar com Deus, você. Então eu penso assim, que o mais importante em tudo isso é joelho no chão e oração. Então eu posso ter tudo quanto é ilustração, tudo quanto é Bíblia, tudo quanto é ter a caixinha, tudo, mas se eu não me esforçar, se eu não pedir orientação de Deus, se eu não me ajoelhar e clamar, eu não vou conseguir. Porque é um trabalho missionário como outro qualquer. E quando você vai fazer um trabalho com os seus filhos, você tem que orar. É como se eu não conseguisse assim, me pensar a minha vida longe da igreja, longe de Jesus, longe de Deus, longe de todos os princípios. É algo tão profundo e tão intenso dentro de mim que o meu viver é isso, em tudo que eu faço, todas as minhas atitudes, em todas as minhas decisões, sempre Deus está comigo, sempre eu pergunto para Deus o que Ele quer que eu faça, se uma decisão que eu vou tomar, ele está de acordo, se não for, qual é a vontade dele. Eu falo que tudo que eu sou hoje, a pessoa que eu me tornei, foi porque eu tive os pais que eu tive. E foi pela educação que a minha mãe teve. Me deu, quer dizer. E eu vejo assim, que não é fácil educar filhos. Eu não tenho filhos ainda, mas eu vejo os pais, eu tenho uma família, eu sei como é que é. E o quanto é difícil, o quanto isso é penoso, isso é trabalhoso, precisa de esforço, de dedicação, precisa de estudo. E eu vi sempre minha mãe estudando, sempre a minha mãe se dedicando. E se não fosse ela, se não fosse também o suporte do meu pai, eu não sei quem eu seria hoje.